Hoje vamos ver aqui a incrível evolução da franquia principal de The Legend of Zelda, desde o seu primeiro jogo lançado até o último nos dias de hoje, com The Legend of Zelda Tears of the Kingdom chegando pro Nintendo Switch. Então se você esperou muito por esse vídeo, já fortalece com o seu joinha e inscreva-se no canal se ainda não for um inscrito, para você sempre receber os nossos vídeos de evolução, fechou? E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, hoje a história começa um pouco diferente e em uma época onde os videogames ainda nem sonhavam em existir. Tudo começou na década de 60 em uma cidadezinha de menos de 10 mil habitantes chamado de Sonobe, do interior do Japão, onde uma criança chamada de Shigeru Miyamoto adorava gastar seu tempo explorando as planícies e cavernas locais em busca de aventuras e descobertas interessantes. Um dia, andando pelo meio de uma floresta, nosso pequeno Miyamoto acabou tropeçando com um lago que ele nunca tinha visto, e ele gostou tanto daquele lugar e da sensação de ter descoberto sozinho aquele tesouro escondido, que essa sensação ficou guardada na mente dele por muitos anos, e futuramente serviu de inspiração para a criação de um jogo que marcaria a vida de milhares de pessoas, o nosso querido The Legend of Zelda. Pulando agora para 1984, nesse ano as coisas estavam pegando fogo na Nintendo. O Famicom tinha sido lançado há alguns meses e era um sucesso, mas como a gente já sabe, nenhum console sobrevive sem jogos. Então a empresa pegou o responsável pelo jogo de sucesso Donkey Kong e colocou ele para trabalhar em dois projetos ao mesmo tempo. Essa pessoa, obviamente, era o Miyamoto, e esses dois projetos eram o Super Mario Bros. E o The Legend of Zelda. Mario já era um jogo linear por natureza, então o Miyamoto se inspirou nas suas memórias de infância para criar um jogo que fosse menos linear possível, dando ao jogador a liberdade para explorar o mundo e resolver as questões como bem entendesse. A jogabilidade já estava bem sólida e para o desenvolvimento da história, um roteirista que já tinha trabalhado em Dragon Ball fez uma história fantasiosa inspirada em livros como O Senhor dos Anéis, onde um jovem chamado Link salva a princesa Zelda das missões do vilão Ganon e recebe dele a missão de juntar as peças da Triforce, um poderoso artefato mágico, para assim conseguir derrotar o vilão e salvar a cidade de Hyrule. Depois de muito trabalho, em fevereiro de 1986, finalmente foi lançado The Legend of Zelda pro Famicom lá no Japão. E apesar da dificuldade do público em geral lidar com essa nova gameplay com tanta liberdade, o jogo foi um grande sucesso que rapidamente foi lançado em outros países. Todo mundo adorou as dungeons e as salas escondidas do game, que você podia explorar quase na ordem que quisesse. E além de ser o pai dos jogos de mundo aberto, esse também foi o primeiro jogo da Nintendo a ter um save no cartucho, sem precisar daquelas senhas que você precisava anotar em jogos mais antigos para voltar de onde você parou. Esse jogo foi um grande sucesso e cravou aquelas que são as bases da franquia até hoje, mas por algum motivo desconhecido deu a louca no Miyamoto e ele decidiu que queriam que a continuação de The Legend of Zelda fosse completamente diferente do primeiro jogo, e desse pensamento meio torto surgiu o Zelda 2 The Adventure of Link. Esse jogo foi lançado em janeiro de 1987 e ele quase não parecia um Zelda de tão esquisito que era. O jogo abandonou aquela perspectiva de visão de cima de antes por um side-scroller basicão surrupiado dos Castlevania da vida, e em troca ganhou um monte de mecânicas novas de RPG que até eram interessantes, mas que no geral acabaram com aquele clima de liberdade que o jogo anterior trazia. Apesar disso, ele foi muito bem avaliado pela crítica da época, o que é até uma surpresa, considerando que ele é um jogo extremamente difícil e injusto. Foi um sucesso financeiro e trouxe algumas coisas que entraram na franquia, mas ele é até hoje o jogo menos Zelda entre todos os Zeldas já lançados. O tempo passou e o Super Nintendo chegou no mercado, agora com muito mais poder de processamento e muito espaço nos cartuchos. Com isso, a franquia teve que evoluir e o resultado não poderia ser mais incrível. Em novembro de 1991, a Nintendo lançou o lendário The Legend of Zelda A Link to the Past, um jogo que até hoje é considerado um dos melhores games da franquia. Nesse jogo, a Nintendo pegou os fundamentos do primeiro jogo e evoluiu todos eles de uma forma absurda. Os gráficos são lindos, o mundo é enorme e cheio de missões
missões secundárias. As dungeons são muito mais complexas e instigantes, e a história no geral é bem mais trabalhada. Falando de pontos mais específicos, esse foi o jogo que introduziu aquela ideia de mundo invertido, que foi usado muitas vezes ao longo da franquia, além, é claro, da Master Sword, que é a grande marca da franquia até hoje. Uma curiosidade é que existe uma continuação desse jogo que foi lançado em 1997, o The Legend of Zelda Ancient Stone Tablets, mas esse jogo ficou perdido por muitos anos, por só ter sido lançado através de uma tecnologia de cartuchos recarregáveis bem bizarra. É interessante, mas não é um jogo que faz parte da franquia principal para entrarmos mais a fundo aqui, tá? Chegando agora em 1993, nesse ano, a gente teve a primeira aparição do Link nos videogames portáteis, com o jogo The Legend of Zelda Link's Awakening, que foi lançado para Game Boy. Falando da história, esse é o jogo mais diferentão da franquia. Ele não tem Triforce, não tem Hyrule e nem Princesa Zelda. Ele se passa em uma ilha chamada de Koholint, onde o Link tem que juntar 8 instrumentos musicais para acordar uma divindade baleia chamada de Windfish, para que ele possa sair de lá. É um jogo considerado por muitos fantástico, que impressiona muito devido às limitações do Game Boy, especialmente na versão DX, que foi lançada algum tempo depois pro Game Boy Color e que tinha gráficos bem bonitos. Apesar desse jogo ser ótimo, ainda nesse mesmo ano a Nintendo fez a maior cagada da história da franquia. Por conta de alguns problemas de disputa comercial, ela acabou licenciando a franquia para que outro estúdio desenvolvesse, a Animation Magic, e o resultado foi um dos piores jogos já feitos da história, o Link The Faces of Evil. Lançado pro Philips CDI, esse jogo era horroroso, cheio de animações perturbadoras, sem gameplay decente e sem nada de essência de Zelda, além dos personagens descaracterizados. Ainda foram lançados outros 2 desastres por essa mesma galera, e até hoje eles são os piores jogos da franquia. Why'd you do that? I just saved you from Ganon. Depois desse vexame todo, a Nintendo sabia que tinha que se redimir. Por conta disso, ela ficou até 1998 trabalhando em um novo jogo. E quando ele saiu, ele virou o mundo dos games de cabeça para baixo. Estamos falando aqui do lendário The Legend of Zelda Ocarina of Time, o primeiro Zelda 3D da franquia e até hoje o jogo mais bem avaliado de toda a história. Eu não vou me aprofundar tanto aqui porque todo mundo conhece essa lenda, mas a Nintendo conseguiu trazer para esse jogo tudo o que os antigos tinham de bom e expandir ainda mais para o universo 3D. O mundo é enorme, cheio de vida e segredos, sem falar que também tem o seu lado invertido, que você pode explorar através da mecânica de viagem do tempo. A jogabilidade também era muito inovadora, tanto na movimentação quanto no combate, isso sem falar da Ocarina, que servia quase como uma varinha mágica e obrigavam a gente a ficar anotando sequências de botões no caderno até decorar. Além da jogabilidade, outra coisa que melhorou demais no Ocarina of Time foi a história. Apesar de não ser nenhuma coisa absurda, a história desse jogo era uma das mais profundas do que dos outros games e trabalhou bastante o vilão Ganondorf, que acabou virando um dos mais queridos da franquia. O sucesso de Ocarina of Time é indiscutível, e como a Nintendo não é besta, ela logo tratou de colocar a galera talentosa que fez esse jogo pra trabalhar em uma continuação. Seguindo a lógica Marvel de ser, tudo o que eles tinham que fazer era copiar a fórmula de Ocarina of Time com uma nova roupagem. Mas como nessa época as empresas gostavam de experimentar e ainda tinha culhões pra isso, os diretores decidiram fazer dessa continuação um jogo muito diferente do original, mesmo sendo bem arriscado. E foi aí que no ano 2000 nasceu The Legend of Zelda Majora's Mask, um jogo que é visualmente muito parecido com o Ocarina of Time, mas que tem uma história e uma ambientação muito mais sombria e pesada. Ao invés de se passar em Hyrule, esse jogo se passa em um mundo paralelo chamado de Termina, onde a lua assustadora está vindo em direção à cidade para destruir tudo em apenas 3 dias. Esse jogo gira em torno de um loop temporal de 3 dias, onde você fica voltando no passado para tentar fazer tudo a tempo e salvar o mundo antes da lua chocar contra
contra a cidade e destruir tudo. Uma mecânica bem interessante e um pouco angustiante também, porque aquele relógio fica na sua mente o tempo inteiro. Além dessa mecânica nova, o game também trazia uma série de máscaras mágicas que davam pro Link a capacidade de se tornar outros bichos para realizar tarefas, tipo um Ben 10, tá ligado? Só que ao invés de você virar um 4 braços aqui, você se tornava um Goron. Novamente, a Nintendo acertou em cheio com esse jogo, que também foi aclamado pela crítica e até hoje é um clássico cult. Nessa época, a Nintendo realmente estava com tudo, e o próximo lançamento dela para a franquia foram 2 jogos de Game Boy Color que também se tornaram lendas, o The Legend of Zelda Oracle of Seasons e o Oracle of Ages. Esses dois mantiveram os gráficos 2D do primeiro jogo, mas evoluíram muito em jogabilidade e narrativa. A história, inclusive, além de interessante, exige que você jogue os 2 jogos em sequência para desbloquear o verdadeiro final, um truque bem safadinho para fazer a criançada comprar os 2 jogos ao invés de um. No Japão, esses jogos ocuparam praticamente o 3º lugar dos jogos mais vendidos de Game Boy Color, e até hoje ele é reverenciado como um dos melhores Zeldas dessa categoria portátil da Nintendo. Chegando agora em 2003, nesse ano a Nintendo simplesmente lançou The Legend of Zelda Wind Waker, outro jogo absurdo que consegue inovar sem mudar a essência da franquia. Lançado pro GameCube, esse jogo tem gráficos que até hoje são lindos, graças à sua arte cel shading, que simplesmente não envelhece, e isso foi uma grande inovação na época. E até hoje a galera se inspira nos visuais desse jogo para criar novos jogos nesse estilo. A vibe desse game também é muito divertida, porque ao invés de cavernas e florestas, aqui nós exploramos o mar, navegando por um oceano enorme, que é um grande respiro entre uma dungeon e outra. É outra obra-prima que é muito difícil você achar fã botando defeito aí. Nota 10 pra Nintendo mais uma vez. Uma coisa que eu não mencionei é que um dos relançamentos do A Link to the Past, a Nintendo acabou colocando junto um jogo bônus multiplayer para 4 jogadores, chamado de Force Words, e como esse jogo foi muito bem recebido, em 2004 foi lançado um jogo só com essa proposta, chamado de The Legend of Zelda Force Words Adventures, que era muito interessante, mas sem grandes novidades, já que ainda era baseado no Link to the Past. Na realidade, o grande lançamento de 2004 foi o jogo The Legend of Zelda The Minish Cap, um Zelda de Game Boy Advance que é simplesmente fantástico para muitos fãs. Ele é provavelmente um dos Zeldas 2D mais bonitos de todos, e a temática do jogo faz a gente jogar com um Link que pode encolher até o tamanho de uma formiga e explorar minimundos secretos incríveis. No ano de 2006, as coisas começaram a mudar com a chegada do novo título da série principal, The Legend of Zelda Twilight Princess, que marcou o retorno da série para um tom mais sombrio e sério depois do festival de cores que foi o Wind Waker. Focado no público jovem e adulto, os desenvolvedores se inspiraram nos visuais dos filmes do Senhor dos Anéis para criar a atmosfera sombria, misteriosa e fantasiosa desse jogo. Na época, isso era incrível, mas para ser honesto, ele envelheceu mal comparado ao estilo do Wind Waker. Esse jogo é praticamente a fórmula do Ocarina of Time com melhorias, incluindo algumas das melhores dungeons de toda a franquia. É um jogão pra muitos e mereceu seus 95 pontos no Metacritic. Em 2007, a gente teve o Nintendo DS recebendo o seu primeiro Zeldinha com The Legend of Zelda Phantom Hourglass, uma continuação direta do Wind Waker com os mesmos gráficos, e apenas 2 anos depois, uma terceira continuação foi lançada, o The Legend of Zelda Spirit Tracks, que devido ao vídeo estar um pouquinho longo, vamos resumir como um excelente Zelda de trenzinho, vai? Depois disso, nós só fomos ver um novo jogo da franquia principal em 2011 com o lançamento de The Legend of Zelda Skyward Sword, que já chegou no finalzinho da vida do Nintendo Wii. Esse jogo tinha ótimas ideias, começando pela sua história, que se passa antes de todos os outros jogos que a gente viu aqui e busca explicar a origem de várias coisas icônicas da franquia. A ambientação também é bem legal, com as ilhas voadoras, que contrastam com o mar de Wind Waker, mas infelizmente esse jogo é muito mais linear do que todos os outros Zeldas que a gente
gente viu até aqui. A Nintendo também tentou apostar nos controles de movimentos do Wii para controlar a espada do Link nesse jogo, mas apesar da boa intenção, isso não era lá muito prático. Skyward Sword é um jogo que tem os seus defeitos, mas que ostenta 93 pontos no Metacritic. Em 2013, todo mundo foi pego de surpresa com o jogo The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, uma continuação do A Link to the Past que saiu para 3DS, mantendo aquela visão de cima do jogo clássico, mas com gráficos 3D, isso além da mecânica incrível do Link se fundir com pinturas para transitar entre dois mundos diferentes. Depois disso, a Nintendo só lançou uma continuação do Force Words chamado de Triforce Heroes, também para o Nintendo 3DS, e ficou quietinha até 2017, quando ela surpreendeu o mundo com uma joia chamada de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. O Breath of the Wild é o ápice de tudo que a franquia sempre quis entregar, mas não pôde por limitações da época. Ele é o primeiro jogo com um mundo totalmente aberto da franquia, e meus amigos, que mundo aberto! É incrível como não existem espaços inúteis no mapa, e todo lugar tem algo que nos instiga a explorar mais e buscar novos santuários, novos itens ou então novas side quests. Os gráficos aqui também são meio cel shading, mas com uma pegada mais adulta e realista que torna esse jogo simplesmente lindo. O combate é perfeito, a exploração é insana e a história também é bem decente. Então esse jogo sem dúvida mereceu ganhar o GOTY de 2017. Isso sem falar que ele é de longe o jogo mais vendido de toda a franquia. You must save her, my daughter. Tamanho sucesso não poderia ser ignorado e não é à toa que a Nintendo já tem preparado pra gente a continuação desse masterpiece, o The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, um jogo que promete expandir ainda mais os horizontes do jogo anterior com novas mecânicas de crafts insanas, um mundo que promete fazer o Breath of the Wild parecer pequeno. You are our final hope. Inclusive, se você ainda não comprou o seu Zeldinha, não esquece de instalar o mais barato no seu navegador ou no Android, que ele é um comparador de preços que vai sempre te ajudar a encontrar o melhor preço no que você quiser comprar na internet. Além de mostrar os cupons de desconto disponíveis em vários sites, e é totalmente de graça, e é o primeiro link aqui na descrição, beleza? E assim a gente encerra nosso vídeo de evolução da franquia principal de Zelda. Eu nem quis entrar aqui nos spin-offs, porque senão ia ser um vídeo de 1 hora. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu feedback aí, o seu comentário dizendo o que você achou. Se curtiu o vídeo, fortalece com seu joinha, manda pros seus amigos e inscreva-se no canal pra você não perder os nossos vídeos, fechou? E eu vou deixar pra vocês aqui um vídeo mostrando a evolução da franquia Pokémon, você vai curtir. Valeu pessoal, fui!